Boa noite a todos, eu sou Viviane Fernandes e essa é mais uma live dos embaixadores, Iniciativa Baiá Boatê. E meu convidado de hoje é muito especial. A gente vai falar sobre a arte através das colagens com o nosso querido Giacomini, que é um artista que faz isso com muita maestria. Estamos no seu aguardo. Olá, Márcia, seja muito bem-vinda. Convidem todos os seus amigos, porque hoje nós vamos falar de arte, que é um tema belíssimo, do qual eu faço com muito prazer e com muito carinho. Olá, Adriana, seja bem-vinda novamente. Vamos aguardar a entrada do nosso artista Giacomini para a gente começar a nossa live dos embaixadores, uma iniciativa de Baiá Boatê, que durante a pandemia resolveu mostrar esse trabalho belíssimo, que cada embaixador faz com sua singularidade, grandes artistas, bailarinos, atores, empresários, enfim, fazem parte dos nossos embaixadores, com muito carinho, com muito amor. E eu represento, eu sou VP de Relações Públicas e faço essa live com muito carinho. Eu vou colocar já uma colagem belíssima do nosso Giacomini e queria pedir para vocês, queridos, já irem convidando seus amigos a participarem. Tem uma setinha aqui do lado direito. Chamem seus amigos a participarem. O tema de hoje é incrível. A gente vai falar de arte através das colagens. Aliás, hoje é Dia das Artes, né? Então, parabéns para todos os artistas que fazem parte da nossa vida. A pandemia mostrou, mais do que nunca, que sem a arte a gente jamais sobreviveria nesse momento de confinamento do qual passamos, né? Estamos passando, né? Estamos aos poucos fazendo a nossa retomada com muito cuidado, com muita consciência, com muita asepsia. E o trabalho dos artistas foi um trabalho importantíssimo nesse momento, porque trouxe mais alegria para as nossas almas. Aguardando aqui nosso querido Giacomini, o assunto hoje vai ser sobre suas artes belíssimas, suas colagens, da qual ele faz com tanta maestria. Estamos aqui no aguardo e gostaria de pedir a gentileza para vocês de convidarem seus amigos. Hoje o papo, olá, Magical Vacation, nossa querida parceira. Convidarem seus amigos para essa live belíssima. Tem aqui, ó, e coração, muito coração, porque o papo de hoje é maravilhoso, é um papo de arte. E os artistas são pessoas extremamente sensíveis, criativas. A arte salvou a gente da pandemia, exatamente, da monotonia. É verdade, né? A Cássio Pereira, com certeza. Os artistas foram de fundamental importância nesse período, né, do qual a gente teve que ficar confinado, não tivemos outra forma. E se não fosse a arte, né, a arte alegrou e acalentou nossos corações. E é sobre isso que a gente vai falar. E aproveitando, enquanto o nosso querido Giacomini não entra na nossa live, e nós temos um mestre com uma trajetória incrível, é verdade, Kleber. Nós vamos falar com uma pessoa incrível, um artista maravilhoso, nós vamos falar de colagens, com uma pessoa que faz isso com uma maestria singular. Giacomini é um grande artista e o tema hoje é a arte através das colagens. E gostaria de lembrar até a todos que estão aqui na nossa live agora presentes que os embaixadores fizeram uma homenagem ao Giacomini e a exposição dele está no Facebook, à disposição de vocês, de uma forma virtual, que também foi uma maneira que os embaixadores fizeram para poder promover essa arte tão belíssima que o nosso grande artista Giacomini faz com tanta maestria. Giacomini já entrou, vamos aguardar um pouquinho, G, para isso, visualizando o convite, já vou aceitar para começarmos o nosso bate-papo. Estamos entrando aqui. A Adriana é um artista maravilhoso, é verdade. Olá, querido Giacomini, seja Querida, muito aqui estou. bem-vindo. Continuo não me vendo, mas estou aqui. Tá todo mundo vendo o nosso querido artista? Tá todo mundo Será vendo. que está tudo bem? Tá tudo bem. Pessoal, vocês estão assistindo a gente bem? Estão escutando bem? Tá tudo bem? Maria Tereza, pessoal entrando novamente. A Cássio falou que tá tudo ótimo, maravilha. Chegou o nosso Tá, G. então.
A Adriana Sintra já falando, chegou o nosso G. Exatamente. Chegou o nosso grande artista que Estou faz achando engraçado porque eu não estou aparecendo. Pois é, querido Mas Anitra, deixa você não quieto. está se vendo, mas nós estamos conseguindo vê-lo. Exato. Eu não estou conseguindo me ver, mas tudo bem. Eu vou pelo instinto aqui. A altura Ah, tá boa, maravilhoso. Tá do ótimo. jeito que tá, tá? Tá, tá. Perfeito. Então, tudo Tá bem. lindo. Meu querido Giacomini, primeiro eu queria agradecer. A Maria Tereza está falando que você está lindo, o Kleber está falando que está perfeito. Olá, Maurício Werner. Adriana Sintra falando que estão todos te vendo muito bem. Queria agradecer a honra de estar podendo te entrevistar em mais uma live dos embaixadores. Giacomini faz com tanta maestria, é um grande artista. Muitas pessoas que já acompanham o seu trabalho já estão entrando na live. E faz um trabalho belíssimo de colagens, com tanta maestria, com tanta singularidade, né, que encantou a todos nós. Né? E nessa época, né, querido Giacomini, eu estava até conversando com todos que estão entrando na nossa live, antes de você de eu dar início, né, oficialmente, dizendo que os artistas, eles salvaram a pandemia, né? Porque o que seríamos de Bom, nós... dentro daquilo que era possível para cada um dos artistas, é Aham, verdade. Porque todo mundo foi afetado, né? aham. Então, obviamente que inclusive até a inspiração da gente, eu acho que foi Sim, muito afetada, porque de repente o astral ficou muito carregado, né? sim, As pessoas têm muito medo, nas cidades a coisa não está normal. Quer dizer, não sei aí no Rio, mas aqui a sim. coisa ainda pesa realmente. E, obviamente, todo artista tem uma sensibilidade aberta, porque, digamos, é daí que a gente tira a criação, né? E eu Exatamente. acho que quando a gente sente essa coisa tão tensa no ar, Aham. criar fica muito mais difícil. Que interessante isso, né? Porque isso vem é muito peculiar, né? Tem artistas que criam. Como é que vem o seu processo criativo? É uma boa pergunta, meu querido Giacomini, porque tem artistas que, por exemplo, gostam de trabalhar na parte da noite, tem artistas que às vezes estão dormindo e acordam no meio da noite com alguma ideia, e aí já fazem alguns rascunhos. Como é que você inicia esse seu processo criativo para ter obras tão belíssimas, de uma singularidade única, né? Não existe uma obra tão bela quanto a sua. De onde vem esse seu processo criativo? Olha, bom, em primeiro lugar, eu preciso agradecer a você. Em segundo lugar, agradecer aos amigos, às pessoas que estão nos vendo. E aí, em terceiro lugar, a gente entra no processo criativo. Meu Maravilhoso. processo criativo ele é igual a colagem. Ele é um caos, Aham, sabe? Porque cada colagem dessas que você vê, quando eu começo a colagem, eu não tenho a menor ideia do que ela vai ser no final. Isso é uma coisa muito louca, porque é. eu vou selecionando peças, vou recortando peças. A maior parte das vezes eu recorto 100 peças, uso 30, tá? Olha. Mas é aquela coisa da gente não saber exatamente como é que aquilo vai se organizar. Então, eu não posso dizer que meu processo criativo é uma coisa organizada, porque ele não é. Aham, Ele, ele vem de uma necessidade de expressar alguma coisa dentro aham. né, do que está me vindo internamente, Sim. mas eu não tenho ideia de como eu vou expressar isso, e na realidade o que acontece? Na medida do que eu vou juntando os pequeninos pedaços e naquele micro trabalho do recorte, porque eu uso tesouras cirúrgicas, que são coisas desse tamaninho, Nossa, mínimo. que incrível! Ah, Bisturi, tesoura cirúrgica, pinça cirúrgica. Naquele momento, quer dizer que é quase uma meditação, aí aham, eu começo a ter um controle sobre o processo criativo. Mas o primeiro impulso dele, e vamos dizer, o primeiro esforço material dele, é muito aham. caótico. Eu nunca sei exatamente quando é que me vem a coisa do fazer, sabe?
O pensar sobre o assunto, o sentir sobre o assunto vem com muita facilidade. Sim. Mas realmente, assim, mão na massa, é uma coisa que, de início, é um caos. São Aham. milhares de páginas de revistas espalhadas, recortes, aquela Aham. confusão. Eu olho para aquilo e me perco. Mas, Sim. de repente, alguma coisa em mim começa a me levar na direção do quadro em si, ficar pronto e eu, sinceramente, a mágica que a história tem, eu não Aham. sei explicar, porque, como toda mágica, ela não é explicável, né? Ela é inexplicável. E eu Sim, acho verdade. que aí é que, vamos dizer, o mistério da criação disso que eu faço, pelo menos, tem Aham. muito a ver com o mistério, porque eu não tenho controle inicial da coisa e nem Aham. a ideia inicial do que vai ser. Que maravilha. É muito interessante isso, porque é muito peculiar de cada artista, né? Mas realmente esse processo criativo é fundamental, né? Esse iniciozinho que você falou do caos e você vai desenvolvendo e a coisa vai tomando um rumo, por exemplo, essa belíssima colagem que a gente está vendo aqui no fundo, né? Parece para a gente, para nós que estamos vendo de fora, né? Que estamos apreciando essa belíssima obra de arte, parece que ela já veio Agradeço. idealizada, né? A gente não tem noção desse processo criativo. São E o essas mais engraçado é imagens que elas dão a incríveis que impressão encaixou de aqui, serem botar no coisas foco, muito pegar assim. organizadas, e Enzo, não são. segura. Enzo, desculpa, querido Será que não amigo. tem jeito? Só um É minutinho. live, então Será que aqui não tem os jeito de dois aumentar o cachorros som? soltaram uns fogos aqui, eles Ah, começaram a latir. Meu querido G, me diga uma coisa. Eu vou passando algumas obras suas, tá? Algumas obras de colagens suas. Vou passando ao longo do nosso bate-papo, tá? E eu anotei algumas coisas aqui, estudando um pouco sobre o seu trabalho, né? E sim. aí eu estudei um pouquinho sobre a sua bio. Eu queria te fazer uma pergunta bem específica, né? Que me chamou bastante atenção. Né? A sua trajetória ela começou como designer, criador de estampas, né? De direção de arte e Designer gráfico, moda. na realidade, a criação de estampas fazia parte. Mas eu Aham, criava identidades visuais, tá? aham, Desde logotipo, embalagem, etiquetas, especificamente na área de moda. Eu fui o aham, primeiro designer gráfico brasileiro sim, a se dirigir só para a área de moda. Então, a estamparia entrava nesse processo, mas não era entendi. o meu principal objetivo, vamos dizer. Meu objetivo Sim, era criar a imagem gráfica das empresas na época das confecções, né? sim. E isso era uma coisa que naquela época o Brasil era muito carente, porque Uhum, o pessoal de publicidade eles uhum. não tinham a manha da moda. A moda era uma coisa muito louca, porque ela, de 3 em 3 meses, o trabalho era desfeito, cada vez que se lançava uma nova coleção. E eles estavam acostumados com aquela coisa de lata de ervilha, sabe? Era outra Aham, história. Não sim, tinha um tipo de percepção fina que a moda exige, porque através de comunicação visual, sobretudo naquele tempo, hoje em dia existem mil outras maneiras, mas naquele tempo, basicamente, o que você tinha era o quê? Revista, né? sim, que sim, eram as grandes difusoras de moda, sem dúvida. e você tinha coisas assim, eventos que se fazia, etc. E tal. Tudo isso requeria uma sofisticação muito grande na imagem. Aí entrei eu, porque eu me especializei realmente em trabalhar no design gráfico e comunicação visual apenas na área de moda. Eu não trabalhava com nenhum outro cliente que não fosse moda. Que E maravilha. Ah, com isso, enfim, foi me abrindo um universo muito grande, porque foi na época talvez,
começo da expansão da moda brasileira, que foram os anos 70, e depois o auge nos 80 e 90, quando eu parei. Aí chegou aquele ponto onde eu virei e falei, não quero mais. Não... Era muito desgastante, por aquele motivo que eu te disse. De 3 em 3 meses, seu trabalho era esquecido. E você tinha que apresentar um trabalho mais genial. Entendo, Então, chegou no ponto que era um desgaste aquilo. Falei, não quero mais, eu tive uns problemas, eu achei que não era mais o caso. Aí, aos poucos, eu fui abandonando e um tempo depois, eu comecei a resgatar essa linguagem das colagens. Eu resgatei das estamparias que eu fazia, porque na época eu criava estamparias exclusivas para cada cliente meu. As pessoas se davam esse tipo de luxo. Então, eu usava muito colagem como uma linguagem. Porque, na verdade, eu gosto de colagem desde que eu era gurizinho mesmo, criancinha. Aí eu aproveitava e usava aquilo, porque na época, usar a colagem em estamparia era uma coisa completamente assim, fora de propósito, e, no entanto, as pessoas começaram a querer, começaram a aceitar. Aquilo virou uma coisa de vanguarda, na realidade. Sim, o que eu fiz? Quando eu parei de trabalhar como designer, aí eu, aos poucos, fui retomando a colagem, mas retomando a colagem, aí sim, como arte plástica, não como arte gráfica. Né? Era um trabalho meu para mim. E durante quase 16, 18 anos, quase, eu fiz esse trabalho só para mim. Eu não mostrei esse trabalho a ninguém durante 18 anos, a não ser amigos muito próximos. Você criou um acervo, né? Fantástico. Durante quase 18 anos, você foi criando Por isso eu tenho um acervo. Eu criei um acervo muito grande a partir do momento que, vamos dizer, eu não mostrava aquilo, eu não comercializava aquilo. Na verdade, assim, a não ser pouquíssimos amigos íntimos, ninguém me via fazendo aquilo. Então, as pessoas falavam, bom, já entrou noutra e parou de fazer qualquer coisa. E quando as pessoas assim, estranhas me perguntavam, falavam, tudo bem, estou levando a vida por aí. Pronto. Mas eu não entrava muito em detalhe com isso, sabe? Mas produzia colagens direitinho, num ritmo diário, eu me cobrava o trabalho de continuar. Com isso, o que aconteceu? Eu fiquei com um acervo imenso, dentro do que é possível, né? Porque esse tipo de colagem é muito lento, porque é muito detalhado, mas dentro do possível eu criei um acervo muito grande, o qual, aos poucos, eu vou editando e trazendo para fora, né? Mas maravilhoso. Ainda é um acervo e tanto. Queria até fazer alguns comentários aqui que eu estou tentando. Kleber Lomes está falando que Kleber Lomes está falando que o G é um dos melhores do Brasil, criou grandes nomes e logos, né? Eleano, grande G Comini, muita gente aqui entrando, elogiando a Cássia, essa obra está linda, G é fantástico, Kleber, um dos maiores do Brasil, passaram pelas mãos do G, e muita gente entrando aqui que já conhece o seu trabalho, são apreciadores da sua arte, sejam todos muito bem-vindos. Meu querido G, vamos continuar dando seguimento a essa história belíssima, né? Que ela iniciou na moda e você foi criando esse acervo ao longo desses anos todos, esse acervo belíssimo, do qual a gente admira e fica de queixo caído mesmo, porque é um trabalho singular. Eu, particularmente, não conheço ninguém que faça colagem com tanta maestria, como você disse. Às vezes você trabalha com mini tesouras, então é um trabalho muito que você faz com muito amor. Um trabalho muito delicado, né? Isso não tem dúvida, é um trabalho de sintonia fina. Quer dizer, ele não é aquela coisa de grandes gestos, sabe? É o micromundo mesmo, entrando na concepção e materialização da arte. Ela é toda micro,
Ela não é uma arte macro. Mesmo Aham, depois que ela é aumentada, que ela é estourada, aham. aí ela cresce e, enfim, ainda assim, a, a essência dela é um microcosmos, é uma coisa pequena, sabe? É uma coisa delicada. A arte, vamos dizer, cada um produz de alguma maneira. Existem pessoas que realmente elas vão com grandes gestos, quadros imensos, aquela coisa toda. E eu não. Aham. Meu mundo é um mundo mais interior, é voltado quase que para uma meditação. O processo de Maravilhoso, criação disso Gia. se Deixa eu assemelha fazer uma muito a pergunta. uma meditação. Desculpe? Perfeito. Olha, o Rafa, eu acho que é Rafa, né? Porque tem algumas siglas no Instagram, a gente não sabe muito bem o nome. Ele está fazendo uma pergunta muito interessante. Quais são as suas principais referências, né? Na verdade, a sua inspiração ela vem da onde? Olha, a minha inspiração vem de um fato muito engraçado, que aí cai um pouco na minha filosofia. Aham, Eu me considero uma colagem. Eu considero cada ser humano como aham. realmente uma colagem. Eu acho que a Ai, que gente é uma bárbaro. colagem em andamento que começa no dia que você abrir os olhos e vai terminar no dia que você fechar definitivamente. Então, para mim, o Fantástico. processo da colagem é muito o processo da vida. Claro que o que eu uso como referência, o que, que é? Meu repertório. O Claro. repertório interno que eu tenho, de tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu usufruí, passei na vida, me Sim. aproximei. Cada coisa que eu entendi foi colocada dentro do meu repertório. Sim. Então, por ter um repertório muito variado, que é essa que é a verdade, eu acabei tendo um repertório muito É variado de verdade. vida, Ele é bem e variado, é nesse verdade. repertório é que cada uma das obras nasce. Quer dizer, existe todo um simbolismo, inclusive, nas obras, que se repete muito, porque são os meus símbolos principais. A minha arte ela tem um pouco de ser uma coisa humanista, porque é sempre o ser humano nela, e Já tem percebi. muito a ver com o simbolismo, ela é uma coisa quase junguiana, mas que, enfim, se torna tudo estética, porque, no fundo, eu sou uma pessoa voltada para a estética. Então, tudo aquilo que eu aprendo, eu procuro saber onde aquilo caberia numa filosofia ética e estética da vida. A partir disso, eu crio meus quadros, que tanto podem falar a respeito de um estado de espírito, quanto podem falar de uma situação qualquer a qual eu esteja vivendo, ou qualquer coisa pode me motivar. Tanto que é gozado, porque normalmente as obras nascem de uma única figurinha, tá? Ai, que Que de bárbaro. repente eu bato o olho naquilo e falo, o potencial do resto está dentro dela. Aham. Não dá para explicar. É uma coisa Fantástico. meio. É muito complexo eu dizer É, assim, ah, tal os coisa me artistas move, são tal muito coisa me move. especiais. É. Sabe? Eu acho difícil dizer isso, porque na realidade o que, vamos dizer, me leva a criar como eu crio é o repertório anterior que eu tenho juntando pela vida desde que eu era criança. Quer dizer, Que eu sou bárbaro. muito visual. As Aham. coisas visualmente me impressionam. E à Aham. medida que essas coisas me impressionam, elas passam a fazer parte do meu repertório depois de devidamente digeridas pelo meu processo de vida, né? Sim, Então, perfeito. é uma coisa meio louca eu dizer assim, isso ou aquilo me leva Sim, ao caminho. claro. É uma coisa Pode ser muito mais qualquer coisa. complexa, né, Gê? Do que isso tudo. Maravilhoso. Gê, o Ralph,
Está fazendo uma pergunta aqui para você. Deixa eu até ler alguns comentários aqui, que eu gosto sempre de... São várias perguntas aqui. Uma delas, já sei até a resposta, mas vamos fazer a pergunta que eu acho interessante nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Que é o mundo digital. O que você acha? Você acha que o digital ele vai superar o trabalho manual? Acontece que o digital, eu às vezes, em algumas artes, eu uso o digital, não, quando eu estou trabalhando com papel, é papel. Quando eu estou trabalhando com digital, é digital. Então, ele é tão trabalhoso quanto. E é manual igual. Agora, é a mesma coisa. Eu estabeleço um pouco essa ligação. O homem pintava com as mãos até o dia que ele descobriu uma forma de criar os pincéis, não é verdade? Sim, é isso. A gente faz com as mãos até o ponto em que a gente viu o digital acontecer e nos deu uma possibilidade maior. Que a gente nunca olhe para o digital como uma coisa assim, meu Deus, mas o digital vai acabar com o meu trabalho. Não. O digital não acaba com o meu trabalho. Nunca, eu também acho. São trabalhos diferentes. Então, por exemplo, esse trabalho que está aí aparecendo, essas rosáceas são todas recortadas com bisturi cirúrgico, etc. E Nossa. Tal. Eu poderia produzir digitalmente? Poderia, mas ia me dar o mesmo trabalho. É só uma questão de você escolher as ferramentas que você vai usar. Pelo menos no meu trabalho, eu tanto posso usar a micro tesoura, quanto posso usar o micro recorte digital. É micro igual. Não faz a menor diferença e acho até que é prazeroso igual. Te digo uma coisa, e eu acho que isso eu posso de novo estabelecer aquela ligação. A pessoa que pinta com a mão, ela tem uma sensação, e a pessoa que pinta com o pincel, ela tem uma sensação. A pessoa que pinta com a mão, ela tem um resultado. A pessoa que pinta com o pincel tem outro resultado. Qualquer um deles pode ser maravilhoso ou não, dependendo da pessoa que faz. Então, para mim, eu acho que o digital não veio acabar o trabalho manual. Maravilhoso, o digital veio agregar valor que a um trabalho que já existe. Ele é uma continuidade de uma coisa que, para nós, até 10 anos atrás, era impensável. Quando que eu podia pensar que eu podia fazer colagem através de uma coisa digital? Me dá o mesmo trabalho, é a mesma coisa, recortar pixel por pixel, para aquilo ser a perfeição que eu almejo. Porque, claro, perfeição não existe. Mas, enfim, eu não tenho nada contra. Agora, reconheço que o trabalho em papel, com as minhas tesouras e os meus bisturis e tudo mais, me dá mais prazer. Claro. É que eu sou masoquista, não sei. Mas me dá mais prazer. E o digital tem uma grande vantagem, né? Ele é um trabalho limpo. Porque o trabalho em papel de limpo não tem nada. Assim, vira uma bagunça, uma quantidade de pedacinho para tudo que é lado. Você varre, 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 e os pedacinhos continuam. Agora, o digital não é aquela coisa absolutamente limpa. Então, sabe, bem-vindo seja, e que cada um descubra, dentro do que faz, como usar o digital, se for uma coisa que a pessoa apeteça, né? Porque é uma questão de apetecer a pessoa. Eu vou encarar isso? Vou. Não, não vou. Sabe, eu quero continuar trabalhando com as minhas mãos, com o meu pincel. Tudo bem, eu posso trabalhar com os meus bisturis, com as minhas tesouras, com as minhas pinças, e ao mesmo tempo também posso trabalhar com a minha micro caneta digital, atingindo diferentes efeitos. Isso com certeza. Não são os mesmos efeitos. São diferentes. Eu não estou dizendo que sejam melhores ou piores.
são diferentes. Claro, perfeito, perfeito, querido G. Deixa eu ler algumas considerações aqui. O Rafa está dizendo que o que não pode faltar num quadro do Geraldo. O G já vai falar, Giacomini já vai falar. A Cássio Pereira Arte está colocando, Ralph, as densas camadas de tintas nas telas pintadas com espátula, a arte digital ainda não vai conseguir reproduzir. É como você colocou com maestria, né, querido G? Cada arte com sua singularidade, né? Cada E sua ferramenta. Claro. Entende? Tem gente, por exemplo, houve uma época nos anos 60, 70, daquela arte meio psicodélica, onde as pessoas começaram a usar aerógrafo. O aerógrafo, ele pintava com um jato de tinta colorido. Eu usei muito o aerógrafo, inclusive, porque para a comunicação visual não existia nada melhor. Mas eu lembro que naquela época as pessoas falavam, arte de aerógrafo não é arte. Eu falava, gente, é claro que é arte. Exatamente. É claro que é. E ela depende, o aerógrafo dependia de uma maestria absurda. A pessoa que manejava o aerógrafo. Mas eu lembro que na época as pessoas vinham com essa história de coisa de aerógrafo. Fala, gente, coisa de aerógrafo não. Aerógrafo é uma arte atual que se presta ao tipo de coisa que está sendo produzida agora. Perfeito. Ora, vejam, todo mundo esqueceu o aerógrafo. Nós estamos em 2020, cadê aerógrafo? Ninguém mexe com isso mais. É verdade. Aliás, nem sei se existe isso ainda para vender. Mas o fato é que nos anos 60, nos anos 70, aquilo era alta vanguarda. Com certeza. E eu acho que toda coisa que vem como uma ferramenta nova, o artista vale a pena experimentar. Se ele gosta, se ele não gosta, isso é uma terceira coisa. Agora, a experiência em si, eu acho necessária para a evolução dele. Ele pode experimentar e falar, não gosto, não quero. Claro. Assim como ele pode experimentar e falar, uai, isso agrega valor ao que eu faço. Exatamente. E só experimentando. É difícil saber. É verdade. Querido Giacomini, o que não pode faltar numa obra de arte sua? Tem alguma coisa especial que faz não pode faltar numa obra minha? O que não pode faltar numa obra minha? Carinho. Ai, que lindo. Cuidado. Dedicação. Mas, sobretudo, é engraçado, as minhas obras, elas são carinhosas, sabe? A minha relação com elas, principalmente quando eu crio. Então, se você me perguntar, em última análise, o que não pode faltar é o carinho. Ai, que lindo. Sem o carinho, eu não sou capaz de produzir isso. E é principalmente esse momento, né, querido G, que a gente está vivendo agora, né, nessa retomada que a gente ficou tanto tempo sem poder encontrar as pessoas. Eu acho que a sua obra é um acalento para todos nós, né, da gente olhar essas imagens, essa agora belíssima também nessas cores quentes, né? Isso traz um acalento para a gente. É muito especial. Olha, nossa, te agradeço muito, mas, enfim, que ela seja sempre portadora de alguma coisa muito positiva para as pessoas. Isso é uma coisa que eu faço muita questão, sabe? Que, de alguma maneira, quem contempla uma obra se sinta levado para as coisas mais positivas que ela própria tem. Porque toda obra de arte é espelho. Quando a pessoa contempla a obra, ela está vendo, na verdade, os símbolos dela, as partes dela, as coisas que dizem respeito a ela. É isso que faz uma pessoa gostar ou não de uma obra de arte. É a identificação. Toda obra é espelho. Muito bom. Meu querido Giacomini, o Rafa está fazendo umas perguntas muito interessantes aqui. Ele é danado. Ele é ótimo. Ele é ótimo, eu estou aproveitando aqui. É, uma pessoa fabulosa. Maravilhoso. Ele está perguntando quais são os seus artistas prediletos. Oi? Quais são os seus artistas prediletos? Nossa! Agora me pegou sem me abraçar. Porque, aliás, abraçou sem me pegar. Porque predileto
quanto é difícil dizer. Eu tenho, é engraçado isso, eu tenho seres humanos prediletos. Entre eles, alguns artistas, outros cientistas, outros artistas de outras áreas. Eu não sei, eu acho que cada artista com o qual a gente se aprofunda na obra, você tem tanto para aprender que não dá para ter. Até agora, eu não consigo ter um predileto. Sabe? Se parar para pensar assim, por exemplo, eu amo Van Gogh. Amo. Claro que amo. Qualquer pessoa razoavelmente artística vai ter que amar. É obrigado a amar aquilo. Eu amo Leonardo da Vinci, que é uma coisa completamente diferente, não tem nada uma coisa com outra. Né? Também não tem. E feito eles, eu posso dizer que eu amo mais 100. Por quê? Porque com cada um desses artistas, eu aprendi alguma coisa. O fato da gente amar uma pessoa, sobretudo, né, amar uma pessoa desse tipo, que já são, na verdade, eles são mitos, né? Sim. Você ama principalmente pela gratidão que você tem com aquilo que você aprendeu de cada um. Com certeza. A base desse amor é gratidão, porque cada artista desses me ensinou tanta coisa, e me ensina até hoje. Eu aqui em casa tenho assim, milhões de livros, e fico atrás desses livros o tempo todo. Sabe, quando eu não tenho nada para fazer, ou quando eu estou pensando muita bobagem, eu pego um livro desses e fico horas folheando, deixando aquilo me ensinar mansamente e aumentando a minha gratidão por eles. Então, eu não posso dizer, existem esse artista que eu amo. São tantos, sabe? E o motivo desse amor todo é o mesmo, gratidão. Maravilhoso, querido. É uma coisa muito interessante esse processo que vai do amor para a gratidão e da gratidão para o amor. Você agradece porque aprendeu e ama. Ou você ama porque tem muito a aprender. Processo de amor e gratidão tem muito a ver. Que lindo, Gê. Você é muito especial. Eu queria agradecer a todos que estão assistindo a nossa live. Tem pessoas aqui que já conhecem o meu trabalho admirável. Entrou agora uma pessoa muito especial, o nosso querido Baiá Boatê. Acabou de entrar na nossa live. Seja muito bem-vindo, nosso querido Baiá. Está colocando que a sua imaginação é grata e sensível. Quem acabou de entrar aqui na nossa live foi nosso querido Baiá Boatê. Ele entrou na nossa live. O querido não estava aí, logo ele, pai da história toda. Nosso querido está dizendo que a sua obra é admirável, dotada de uma grande sensibilidade. A qual ele cada dia analisa maravilhosamente bem e com uma sintonia fina para perceber o que está ali. Que eu te digo uma coisa, me surpreende, porque muito pouca gente é capaz de olhar para esse tipo de obra minha, que sobretudo é muito intrincada, né? Ela é muito trabalhada, e o Baiar ele tem uma visão dessas obras, e graças a Deus, todo dia ele deixa a opinião dele lá. É uma coisa impressionante como ele entra dentro da coisa e ele quase desconstrói a colagem que está construída, que é como se ele decifrasse cada um dos elementos que está ali dentro. A mim, realmente surpreende. Muito, é verdade, muito. Gê. Talvez mais uma vez a gente cai em quê? Na gratidão. Porque uma pessoa que dá importância para a sua obra, a ponto de penetrar nela e traduzir o que está nela, é tudo que um artista quer. É verdade. E agora, Gê, você está conseguindo me escutar? Um pouquinho, né? Eu não sei se eu estou muito próximo, mas tudo bem.
uma similaridade que vocês têm, essa sensibilidade, né? Baiá também é muito sensível como você. Aliás, os grandes artistas são dotados dessa sensibilidade, né? Que eu acho que estão nesses pequenos detalhes da sua obra, né? Que fazem a sua obra ser única. Né? Olha, eu não estou conseguindo fazer minhas perguntas porque o Rafa está com cada pergunta tão interessante aqui no feed que eu vou Não, ler mas mais é a uma cara que ele está dele. É fazendo uma aqui. pessoa de inteligência superior. Lidar com a inteligência dele é difícil. Maravilhoso, maravilhoso. Aqui, É Rafa, mais uma verdade. sua. Ele está perguntando, meu querido Giacomini, se você consegue trabalhar de mau humor. Não, Não dá, né? não dá. Se eu Maravilha. trabalhar de mau humor, eu não vou ter a necessária paciência Aham, para completar o recorte como eu devia. Esse mau humor vai passar para o trabalho. E sim. uma das coisas que eu tenho mais horror é quando eu percebo que no meu trabalho eu próprio contaminei o trabalho com os meus problemas. Sim, Se perfeito. Deus quiser e me permitir, meu trabalho virá sempre de uma boa fonte para que ele leve essa boa energia quando ele for embora com as pessoas. Imagina eu Maravilhoso. trabalhando com um super bisturi de ponta zero, uma tesourinha que é uma coisa desse tamaninho, de mau Aham, humor. é. Vai chegar uma hora que eu vou pegar aquilo e jogar pela janela. Isso se eu não me Maravilhoso. jogar pela janela. E eu moro no 28º andar, por assim dizer. Aham, Então não dá. Não dá para brincar com isso. Em épocas, é como eu estou te falando, até a pandemia, sim. pelo simples astral que se estabeleceu, sobretudo aqui em São Paulo, no Rio, eu não saberia dizer, mas o astral Aham, aqui ficou muito pesado. O que que aconteceu? Eu parei de criar, sabe? Porque aquilo, de entendi. alguma maneira, me contaminou e contaminou mesmo, sabe? Eu não senti mais alegria, eu não senti mais vontade de fazer alguma coisa. Então, durante esse tempo de pandemia, eu não criei ainda. À medida que eu for sentindo uma outra coisa, Aham, pode ser que essa vontade de fazer me contamine. Agora, o mau entendi. humor é uma coisa que, no meu caso, é impossível. No caso É, de, de um outro tipo de pessoa, sim, então, tem muita arte gerada assim. Tem muita sim, gente que só trabalha sob a pressão que a arte faz e que a vida faz. sem Eu, dúvida. por algum motivo, sou um artista hedonista, quer dizer, procuro Essa transmitir. positividade, a gente vê uma obra belíssima como essa que está aqui de fundo, e ela exala positividade, né? Nas cores, na energia, ela transmite essa positividade, né? Baiá está colocando aqui, você nos inspira com tanta sensibilidade. Vou acabar trazendo o Rafa para te entrevistar aqui do meu lado. Ele está colocando, ou ele está fazendo umas perguntas muito bacanas e eu vou colocar aqui novamente, né? Como o cenário atual, né, o cenário repercute na sua obra, Geraldo? Quer dizer, nesse momento, Gê, você está um pouquinho congelado, não é isso? Você disse que você ainda não voltou ao seu processo criativo, né? Com certeza. Aí, como é que você vê isso tudo? Você acha que o ideal para o artista é sublimar o entorno? Não, né? Não é uma coisa que, para você, funciona como a gente estava conversando. Com relação às suas obras, né? Você já pretende, tem alguma previsão, ou você está aguardando vir um novo brainstorm? Como é que isso funciona na sua vida, né? Com relação a novos projetos, né? Olha, eu acho que nesse momento, e não só na arte, eu acho que em qualquer coisa, está havendo Aham, uma transformação muito grande. Qualquer coisa que a gente resolve fazer durante um processo de transição, ela, na verdade, fica sendo algo muito, de alguma forma, é temporário.
Sim. Não está dando para, de repente, assim, vou fazer uma exposição em dezembro. Não, a gente não tem ideia do que vai acontecer. É Sabe? verdade. Vou fazer uma exposição em fevereiro, vou para tal lugar levar os quadros. Não sei. A gente realmente não sabe. Por enquanto, o que, que a gente nota? Está havendo uma soltura maior aqui, está havendo uma soltura maior na França, está havendo uma soltura maior na Itália, Portugal. Ok. A que essa soltura maior levará? A disseminar novamente o vírus ou não? Isso já não é uma coisa que vai acontecer. As pessoas não têm ideia. O mundo, embora a gente ainda não perceba, o mundo mudou. Então, ainda não tenho dados para virar para mim mesmo e falar, bom, eu vou planejar tal coisa. Não. Eu não estou conseguindo perceber um planejamento na sequência disso de forma alguma. Eu acho que a gente está vivendo um dia de cada vez, né, Gê? Literalmente um dia de cada vez, né? Para a gente poder ver o que vai acontecer no mundo, né? Exatamente. Exato, observar o que vai acontecer no mundo para saber o que fazer do nosso mundo. Quer dizer, existe um macromundo e existe um micromundo. O mundo de cada um está sendo abalado, sim. Não adianta, está sendo. Quer dizer, nós estamos sendo confrontados com coisas que há 6 meses atrás iam parecer absurdas, mas que agora elas são mais do que reais. As prioridades mudaram completamente. Mesmo que as pessoas ainda insistam em dizer que não, que eu acho que elas estão fazendo uma tentativa de reafirmar um mundo que já não existe mais. Então, é feito eu falo, qual é meu primeiro e único plano? Que eu volte a criar e realizar as minhas colagens. Esse é só o meu plano. Eu sei que a hora que a energia liberar um pouco mais, eu vou voltar naturalmente. Esse é o plano. Voltar a fazer a minha colagem. Agora, planos em termos de a partir do momento que eu vou fazer isso, fazer aquilo, na prática, nenhum. Eu acho que não tem cabimento. Até porque, né, Geraldo, você colocou isso com maestria. Você é um grande artista, você trabalha dentro da sua sensibilidade, né? Você trabalha, então não existem planos, né? Quando vier aquela vontade, você vai fazer essa retomada, né? Baiá está colocando. E não só a vontade, como o caminho aberto. Claro. Porque também não adianta nada. Eu posso virar e falar, bom, meu plano é, de repente, vamos chutar uma coisa. Vou levar meus trabalhos para Nova York, eu vou fazer uma grande exposição no Rio. Gente, eu não sei quando isso vai ser possível. Eu não tenho ideia, nem assim, a mais louca a respeito de quando determinadas coisas, como exposições, eventos, todas essas coisas relacionadas à arte, quando elas vão voltar a acontecer? Não sei. É verdade. Sabe? Então, eu posso fazer plano. O único que eu sei que é o seguinte: a hora que eu sentir que a energia abriu um pouco mais, eu volto a criar e fazer minhas colagens. Mas isso não é um plano, é uma mudança, ou seja, a energia abriu um pouco mais, e a minha reação a ela, que é, obviamente, voltar a criar e fazer as colagens. Só. Agora, depois, o que vai ser feito disso, como vai ser feito isso, etc. e tal, é impossível saber. Não tem como, sabe? Tudo seria um chute e mais uma razão das muitas que já estão existindo para criar um ambiente de frustração dentro de mim. E eu acho que isso não é bom. Para o artista, a frustração é muito ingrata. Sim. Perfeito. Nosso querido Baiá está colocando a incerteza, é um instrumento de pensamento
e que cativa esse nosso mundo subjetivo, né? Um beijo também Pode. para Marcelo Moraes, que acabou de entrar. Um beijo grande para o Marcelo querido. O Kleber está colocando encontro de dois grandes artistas, G e Vânia Toledo. Né? Porque foi uma foto que você colocou aí da Vânia me fotografando. Era uma grande amiga e realmente essa eu vou sentir muita saudade. Aprendi muito com ela. E é uma pessoa que eu vou ser eternamente grato pela amizade, realmente sim. E uma pessoa maravilhosa. Mas resolveu ir fotografar em outros lugares. Sim, sim. Artista é assim, uma hora resolve e vai embora. É verdade. Ai, querido G, e diga uma coisa, Baiá está até comentando aqui que a sua exposição no Facebook, ela foi surpreendente, né? Ela alcançou, assim, ela estourou de uma forma que a gente já sabe que seu trabalho é belíssimo, mas ela teve uma repercussão muito grande, inclusive na mídia, né? É um trabalho muito singular, né? Está sendo um grande prazer que a gente possa, através dos embaixadores, estar divulgando o seu trabalho que você faz com tanta maestria. O Ralph está fazendo mais uma outra pergunta muito boa. Lá vem o Ralph. Ralph querido. Ralph está perguntando qual o conselho que você daria para o iniciante nas colagens. Conselho bem simples, do tipo assim, manda ver. Cada um faz colagem como quer. E eu, inclusive, tem isso que eu acho maravilhoso no colagem. A colagem é extremamente democrática. Verdade. Porque, tudo bem, existem uns loucos, feito eu, que ficam ali recortando, colando com pinça e bisturi. E existem aquelas pessoas que fazem colagem, assim, elas rasgam em volta, colam uma em cima da outra e, de repente, não estão nem aí. Todo mundo é capaz de fazer colagem. Por quê? Você não precisa saber desenhar, você não precisa saber esculpir, você não precisa saber nada. Você só precisa, primeiro, ter vontade de se expressar, que eu acho que é a mais, né? Então, assim, uma pessoa que realmente resolvesse, hoje, começar a fazer colagem, o que eu diria para ela? Era isso, mete bronca, vai lá, vai, e faz do jeito que te der na veneta. Recorta quando você achar que é o caso, ou rasga, ou, sabe, ou, se você achar que é o caso, vai lá, te ensino a usar os bisturis. Mas, sinceramente, eu acho que, assim, cada pessoa tem um jeito de fazer colagem, sabe por quê? Cada pessoa tem um jeito de viver. É verdade. Eu sempre vivi o mundo da tesourinha e do bisturi, da cola com pinça, e qualquer pessoa que me conheça bem sabe disso. Tem gente que vive rasgando, colando, tirando, puxando, pondo de novo em cima, e cada um é de um jeito. E eu acho que colagem é uma coisa muito próxima do estilo de vida de cada um. Na realidade, a colagem expressa isso maravilhosamente bem. Sabe? Cada colagem, eu já testei às vezes com amigos, com pessoas que eu conheço, de ver assim, o que as pessoas fazem das mesmas coisas, você dá os elementos os mesmos, e o que cada um faz, o que cada um usa, o que cada um pega, o que cada um, sabe? Tem aquele que recorta, fala, James, eu queria recortar igual você. Eu falo, não, peraí que você vai aprender, calma. É tudo calma. Tem outro que vai lá, rasga tudo em volta, cola por cima, cola outra, e tira uma e bota outra, e tem aquele que cola com durex colorido, porque enfim, formas de viver, formas de criar. Ninguém cria uma coisa se não for a partir da própria maneira que vive. A gente só cria em função da maneira que a gente vive. O repertório maior que a gente tem é a forma de encarar a vida. Claro. Então, assim, qualquer pessoa que começasse a colagem hoje, a primeira coisa que eu ia falar, olha, faça do jeito que você achar. Sabe? Mas como assim? Isso é muito aberto. Não, não é nada aberto. É o jeito que você achar que tem que fazer. Sim.
Sabe? Você gosta Maravilhoso, de Gê. colar figura, você gosta Gê. de colar cor, Ah, você gosta de colar tampinha de Coca-Cola, você gosta de fazer o quê? Faz do jeito que você entender. Porque é verdade. colagem é um pouco, como eu falei no início, ela nasce do caos. Sempre. Sim. Aqui o Rafi falou que você disse até inicialmente na nossa live, né, que a nossa vida é uma série de colagens e cenas sobre as outras, né? Que a gente nunca pode voltar à cena anterior. Né? E você começou a live falando exatamente sobre isso, né? Qual era a sua reflexão sobre o seu trabalho, né? De Exato, colagem. Exatamente exato. isso, E tem maravilhoso. tudo a ver, porque para mim é assim mesmo que funciona. Meu querido G, as pessoas estão perguntando se você não vai dar cursos de colagens. Eles estão, muita gente aqui que já aprecia o seu trabalho com vontade de aprender um pouquinho com as suas mãos, com as suas técnicas. Olha, é uma coisa que eu sempre tive vontade. Essa sim é uma coisa que eu sempre tive vontade e Aham. até agora eu não fiz. Mas eu tenho muita vontade de fazer sim, sabe? E, obviamente, não pode ser uma coisa imensa, porque você tem que dar atenção quase que pessoal a cada um, mas é uma coisa que eu adoraria fazer, se as pessoas se dispusessem, obviamente, a aprender. Muita Porque gente está eu não pedindo acho bem que é aqui. um curso, como eu acho que assim, ninguém dá curso de arte. É uma interação entre alguém que já tem uma vivência prévia com pessoas que, a princípio, têm uma vivência menor, e a troca entre as pessoas é muito rica. Quer dizer, Tá. você dar aulas é uma coisa que te torna imensamente mais rico para enriquecer mais as pessoas. Verdade. Que lindo, Gê. A gente está tendo uma aula assim, de sabedoria. Muito obrigada. A Baia está agradecendo aqui. Muito obrigada por sua participação na live. Foi Quem uma agradece sou riqueza sempre única. eu. O Ralph está colocando aqui, tem que dar aula sim, o campo é vastíssimo. E, meu querido Giacomini, as pessoas estão pedindo, tá, na live, só para você ter um feedback disso. Eu acho que é uma coisa que vai dar certo quando você começar esse novo projeto na sua vida. Baia Boatê está colocando mago da arte, com humildade e sabedoria. Iarvelos, depois você me fala o seu nome, tá? Iarvelos, falando que aqui na É um grande Espanha, tá? amigo. Ele está falando diretamente da Espanha, falando que todos já conhecem o seu trabalho, que você é muito Com famoso na certeza que Espanha ele por sua espalhou. colagem. Esse é um grande Maravilha. amigo e um grande companheiro em criação, porque, Ai, curiosamente, nós temos uma aham. cabeça bastante similar e que funciona na irreverência maravilhosamente bem juntos. Então, teve um tempo, ele morava no Brasil, no Rio, inclusive, Aham. mas teve um tempo que a gente criava muito junto, trocava muita figurinha. Olha, estou fazendo isso, o que você acha daquilo, não sei o quê, papapá, papapá. E é engraçado porque a gente tem, na irreverência, eu e Aham. ele, o ponto Aham. comum que leva à criatividade, porque isso é uma coisa muito interessante. Irreverência tem tudo a ver com criatividade. Sim. Meu Tudo. querido Ralph, a gente está com um minutinho. Ralph, olha, o Ralph está falando tanto comigo, Gê, que eu falei o nome dele agora. Um beijo, Ralph. Um beijo a todos que nos assistiram. Nosso querido Giacomini, a nossa conversa estava tão gostosa que ela voou. A gente está com um minutinho. Queria agradecer Oh. muito em nome dos embaixadores. Foi uma honra ter um artista tão E eu renomado. quero agradecer muito a vocês pela honra que vocês me deram, porque é muito raro e você é uma pessoa extremamente agradável de conversar, como, aliás, eu já achava que era mesmo. Ai, querido. Então, agradeço de coração a você, ao Baiar, a todos vocês. Para mim, isso foi muito bom, muito positivo e muito importante. Nós que E agradecemos, querido agradeço Ralph. a todos que estiveram aqui conosco, né? Sim, sim. Lembrando que essa live vai ficar salva também na live dos embaixadores. A gente vai enviar para o nosso querido Giacomini também. A gente está com 45 segundos para terminar. Muito obrigada. Foi uma honra. Um artista tão maravilhoso, tão perfeito, tão encantador. Eu estou honrada por tê-lo aqui conosco. Encerrando a live dos embaixadores. Um grande beijo para vocês e até a próxima, meu querido Giacomini.
Muito obrigada. Beijão imenso para você e para todos. Um beijo para todos que assistiram e estão conosco. Um beijo para a Ralf, Adriana, para a Flávia, para todos que estão aqui conosco. Um beijo do Bahia Boatê, querido, que é o idealizador dessa live dos embaixadores, que é uma fábrica de criatividade que não para. Um beijo. Beijo grande, querido.